Convido você a ficar até o final desta mensagem, porque é tremenda, é poderosa, que esta pregadora, ela vai falar neste exato momento. Ela fala um pouco sobre a multiplicação, à luz da Bíblia, né? A multiplicação dos pães. E ela conta também uma experiência real que aconteceu na vida dela. Ela resolveu agora compartilhar, distribuir pedaços de bolo de chocolate para as pessoas. E o que você vai ver e ouvir neste exato momento é incrível. O bolo parece que não acabava, mas veja com seus próprios olhos, ouça aí com seus próprios ouvidos o que ela vai compartilhar, o que ela compartilhou neste exato momento. Acompanhe aí. Por que ele não revelou muita coisa na sua palavra? Ele não revelou por quê? Porque ele quer que a gente tenha fé. Fé. Mas também para receber um milagre, eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Então a terceira coisa que eu penso é que ele quer provar a nossa fé. E ali, quando Jesus diz assim, mandai assentar os homens. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Ali no verso, que verso que está aqui, gente? Vamos ver aqui. Enfim, verso 10, né? E disse Jesus, digam a todos que se sentem. Então todos se assentaram. E aí, lá estavam mais de 5.000 homens. Isso quer dizer que precisou de fé. Por que Jesus está querendo que o povo sente? O que os discípulos fizeram? Senta todo mundo. Se Jesus mandou sentar, senta. O que ia acontecer? Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas os discípulos falaram, Jesus mandou sentar, então todo mundo senta. E as pessoas podiam ter obedecido ou não, né? Mas elas obedeceram e sentaram, não é? Então, muitas vezes precisamos de fé. A quarta coisa que a gente pode aprender dessa história é que ele quer que nos concentremos na solução e não no... Gente, vocês já notaram que, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas, elas querem mais focar no problema do que na solução? A psicóloga está aqui, né? É você que fez psicologia, não é? Não foi a senhora que fez psicologia? Ah, é a Vera. Deleta, não é? Essa aqui que está quase fazendo, quase tentando fazer, né? Mas, gente, os psicólogos estão assim, abarrotados de pacientes. Por quê? Porque as pessoas só focam no problema. Oh! Se nós pudéssemos entender que Jesus não quer que a gente foque nos problemas, Ele quer que a gente foque aonde? Na solução. Quem é a solução? Vou dizer para vocês que eu estou precisando de uma solução rápida de um problema que eu estou lá em casa. A minha filha veio de férias e o gatinho dela não quer saber dela, porque ela ficou muito tempo fora. E o nosso gatinho é muito arisco. E ela quer ficar perto desse gatinho e o gatinho não quer ficar perto dela. E ele se esconde. E desde ontem eu tento levar o gatinho para ela e tal. Não adianta. Pouquinho antes de vir para cá, estudando um pouquinho sobre o assunto de hoje, eu pensei, Senhor, quem que vai resolver o meu problema? Me ajoelhei na frente do gatinho. E falei, Senhor, se for da tua vontade, faz esse gato mudar esse pensamento dele, que eu não sei nem qual é, para chegar perto da minha filha de novo. Ela precisa dele, ela gosta dele, o gato é dela, nem é meu. Então vocês entendem? Eu não sei se Jesus vai fazer isso, não sei se Deus vai fazer isso, de fazer o gatinho ficar perto dela. Mas e custa eu pedir? Sabe por quê? Porque eu estou pensando na solução. Quem é a solução para resolver o problema do gatinho? É só Jesus, não tem outra solução, gente. Vou pegar um psicólogo para lidar com o meu gato? Agora eu fico pensando, a gente só fica pensando, não estou falando que aqui a gente não tem que ir nos psicólogos, porque faz parte também, Jesus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. E muitas vezes precisamos de ajuda, né? Mas assim, tem muita coisa que a gente só vai no problema, ai que está doendo, ai que eu não aguento mais, ai que...
Vai para a solução. Quem é a solução? Descansa em mim, não é isso que Jesus fala? Descansa em mim. E aí, vem então a quinta e última dica ou lição que a gente pode tirar dessa história. Ele quer a nossa ação. Jesus quer a nossa ação. Você presta atenção que primeiro Jesus falou assim para os discípulos. Jesus poderia, porque Jesus não estava pregando para aquele povo todo. Jesus poderia ter dito assim, pessoal, agora todo mundo senta. O que Jesus falou? Discípulos, vocês peçam para as pessoas se assentarem. Ele queria que os discípulos agissem, fizessem uma parte. Fala para o povo se assentar. Aí, a segunda coisa que descobri é que depois ele pediu para os discípulos distribuírem o quê? Os pães e os peixes. Vocês vão distribuir. Jesus ia tirando, e eu não sei de onde que surgiu tanto cesto, gente. Vocês imaginam de onde? Eu não sei de onde. Mas foi surgindo o cesto e os discípulos foram distribuindo. Então Jesus quer a ação da gente, quer a ação do ser humano. E em terceiro lugar, ele pediu que fizesse o quê? Que recolhesse aquilo que sobrou. Ação. Jesus quer a nossa ação em muitos momentos. E eu fico pensando, voltando à nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acho que tem muita gente também aí pela internet assistindo a gente, e eu fico pensando que nós estamos aqui numa situação muito difícil. Talvez nós que estejamos aqui na igreja não tenhamos perdido nada, mas a gente sente, a gente está ajudando, a gente está indo, a gente está contribuindo. E eu fico pensando que isso também é um milagre. Ajudar o próximo. É ação. É ação. E aí sabe o que acontece? O que aconteceu naquela época não é diferente hoje. E às vezes, os pequenos milagres, Jesus quer fazer na tua e na minha vida. E eu vou contar o último milagre hoje dessa nossa conversa aqui, que aconteceu no sábado 8 de junho, agora 2 sábados atrás. No sábado de manhã, eu preguei na Igreja da Floresta. Depois que eu terminei de pregar na Igreja da Floresta, eu nem almocei e eu fui para Canoas para ajudar a limpar lá alguns lugares. E no lugar onde nós fomos limpar, quando chegou mais ou menos no final da tarde, eles tinham programado, porque era a equipe da associação que estava ajudando, e nós resolvemos, eles levaram um lanche para a gente. E do lanche que levaram para a gente, sabe o que sobrou? Não foi essa, tá, gente? Eu esqueci de tirar foto. Eu não era essa, mas era uma outra forma de bolo, mas tinha mais ou menos essa quantidade de bolo na forma que sobrou. Aí, vocês conhecem o Jonatas, né? O John, ele trabalha aqui na associação, e alguém tinha levado uma sacolona que tinha dentro dessa sacolona, tinha bolachinha, tinha suquinho e tal, e ele falou assim, vamos distribuir aqui para os meus vizinhos, porque sobrou, vamos distribuir. E aí a gente distribuiu ali para os vizinhos próximos dele. E aí quando eu voltei de distribuir tudo isso, o Elinho, nosso tesoureiro assistente, ele me disse assim, Moni, sobrou essa forma, não foi essa, tá, gente? Sobrou a forma de bolo. Tinha ali, mais ou menos, 1/3 da forma só que tinha sido degustada pelas pessoas. E eu pensei, beleza, então eu vou levar esse bolo para distribuir aqui na vizinhança. Porque, gente, vamos e venhamos, aqui em Porto Alegre já está assim, mas lá em Canoas está pior ainda. Pelo menos na época que a gente foi lá, as lojas daquela região onde a gente estava limpando ali, não tinha loja para comprar nada. As pessoas, elas vêm do abrigo, limpam a casa durante o dia e voltam de noite para o abrigo, porque elas não têm onde dormir. E aí, eu pensei, vou levar esse bolo. Cheguei numa casa, na frente da casa tinha um carro com algumas pessoas, eu ofereci o bolo, eu acho que eles estavam achando que eu estava vendendo o bolo, porque ninguém quis. Aí entrei numa casa, nessa casa devia de ter ali umas 8 a 10 pessoas, e eu oferecendo o bolo, e ninguém queria o tal do bolo. Aí, sabe quando vem um clique, as pessoas não estão querendo o meu bolo, porque eu estou querendo vender o bolo. Falei, gente, eu não estou vendendo, eu estou dando. Quando eu falei, eu estou dando, aí eles vieram.
Aí veio naquela casa onde tinha uns 8 ou 10 pessoas, veio uns 3. E eu falava assim, não pega um pedaço não, pega 2 de uma vez. Pega 2, porque você, né, para comer aí, a gente via que o pessoal estava com fome, era final da tarde já, trabalhando intensamente. Só quem limpou algumas casas aí sabe o quanto isso é penoso, né? Pegaram, eu acho que umas 3 ou 4 pessoas pegaram ali 2 pedaços cada um. Aí eu falei, ninguém mais quer? Não, muito obrigado e tal. Saí, fui na rua, quando eu saí, as 2 do carro quiseram, pegaram, pedaço cada uma. Um menininho na rua passou, eu falei, quer bolo? Quero. Eu falei, então pega 2, pegou 2 pedaços. Fui mais para frente, tinha uns outros homens ali arrumando algumas outras coisas, falei, querem bolo? Os homens pegaram bolo. Eu não lembro, acho que um pegou 2, outros pegaram um só pedaço e tal. E eu olhava para aquela forma, parece que continuava daquele mesmo jeito. Voltei para o Hélio, quando voltei para o carro, falei, Hélio, não acabou o bolo ainda. Ué, continua distribuindo. Falei, tá bom. Fui. E fui distribuindo, e fui distribuindo, e fui distribuindo. E o bolo não acabava, gente. O bolo não acabava. Eu não notei na hora. Sabe quando você não nota o que está acontecendo? Eu só queria terminar de entregar o bolo para voltar para fazer o pôr do sol com o pessoal. Até que cheguei numa casa. Uma casa bem simples, bem pobre. Algumas senhoras, uma senhora com um bebê no colo. E eu falei assim, vocês querem bolo? Ela, você está dando? Tô. Eu quero. Eu preciso. Falei, então pega 2. Pega 2. Ela pegou 2, veio mais uma, pegou mais 2. E eu falei, não, pega mais, pega mais. Lá naquela casa, exatamente naquela casa, o bolo acabou. E eu voltei para o carro, com a forma de bolo vazia. E quando eu parei para pensar, sabe? Depois do pôr do sol, a gente fez o culto de pôr do sol ali e tal. Quando eu parei para pensar, eu pensei, Senhor, foi a multiplicação dos bolos. Porque não tinha bolo para todo aquele povo que eu dei bolo. E era 2 pedaços para cada um. Jesus sabia que aquelas pessoas, naquele momento, precisavam da Mone e levar um pedaço de bolo para elas. E aí eu fiquei pensando que, Senhor, que privilégio que nós temos de muitas vezes Deus nos usar para sermos milagre na vida dos outros. E a gente precisa só se deixar ser milagre. Sabe o que eu acho? Que muitas vezes a gente só quer o milagre para a gente. E a gente esquece que melhor é dar do que receber. Talvez Deus esteja precisando que eu e você sejamos milagre na vida de alguém, em vez de nós recebermos o milagre. Porque o benefício vai ser para quem maior? Quem recebe ou para quem dá? É para quem dá. E essa é uma lição poderosa que Deus quer nos ensinar nessa noite. O milagre dos pães e dos peixes foi maior e foi imenso. E esse milagre é um dos maiores milagres de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus usou pessoas. Usou o menininho, usou os discípulos, usou a multidão, usou os cestos, usou os pães, usou os peixes. E é por isso que esse milagre foi imenso. Deus quer usar eu e você. Nós vamos se deixar ser usados? Ou nós vamos só querer? Com a mãozinha estendida, Senhor, faz um milagre em mim. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, o que você está precisando. Eu só sei que Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser na nossa vida. Mas acima de tudo, Ele quer nos usar para ser milagre na vida de outros. Sabe, Deus mostra que, através de pequenos ou grandes milagres, Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. E aí, o que achou da mensagem? O link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom, gente? Para que você possa aí acompanhar na íntegra esta mensagem maravilhosa e pregação abençoada. Que testemunho poderoso, hein? Então que o nosso bom Deus nos abençoe. Então fica aqui o meu abraço para você. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu like, deixa aí o teu gostei, tá bom? Comenta e compartilha. Que
Deus ele te abençoe.